Muito bem, pessoal. Boa noite. Estamos aqui reunidos mais uma vez nas nossas aulas à distância. Pessoal, hoje nós vamos trabalhar alguns conceitos que nós já começamos a ver na semana passada, né? Então, semana passada nós tivemos uma pequena introdução de alguns conceitos, né? Junto, paralelo a uma revisãozinha de matemática que a gente vai dando sequência aí durante as aulas, tá? Aos pouquinhos aí a gente vai colocando alguns conceitos. E ao mesmo tempo a gente já vai iniciando, né, de fato, o conteúdo das nossas aulas aí, para a gente poder já ir criando uma base sólida para as atividades das outras disciplinas também, e quando for oportuno, a gente fazer algumas atividades práticas, até mesmo através de algum simulador, tá bom? Então a gente já vai trabalhando. Pessoal, hoje nós vamos trabalhar em eletrônica analógica análise gráfica, tá? Antes de eu fazer uma aula para vocês da utilização do osciloscópio, que é um aparelho que ele é utilizado para medir as ondas, né? Aquelas ondas que a gente fez semana passada, até eu deixei aqui uma recordaçãozinha para quem ainda não viu. A gente falou lá das características dos tipos de onda, né? Então tinha a retangular, a senoidal, né? A dente de serra e a triangular. Então essas aí são algumas ondas aí que a gente pode encontrar no decorrer da nossa carreira. E essa análise, né, ela é feita através de um aparelho chamado osciloscópio, que eu vou entrar em detalhes um pouquinho mais à frente para vocês. E na última semana, aí, no sábado, nós tivemos uma reunião junto com os professores e o diretor virtualmente, e o diretor deixou à disposição para que o professor possa ir ao laboratório, né, e gravar aulas lá, para depois disponibilizar para vocês. Então eu vou agendar lá na escola. Tem um número muito limitado de professores que podem entrar e tem uma certa regra lá, mas eu vou tentar combinar com eles certinho e fazer uma gravação de uma aula lá mostrando um pouco do laboratório, explicando um pouquinho quais são os procedimentos, como é que funciona, e também já aproveito e faço a demonstração para vocês do osciloscópio, tá? Então, o osciloscópio tem o gerador de frequência também, gerador de tensão, mas a gente vai chegando lá. Então tá aí. Pessoal, então hoje vai ser analisar graficamente essas informações. Que tipo de informações importantes que eu posso analisar através desse aparelho? E o que isso representa no meu dia a dia? Qual a importância disso? Onde que eu vou aplicar isso? De que forma? Tá? Lembrando aqui, mais uma vez, né, do ciclo de ondas que hoje a gente vai precisar. Então, quem não viu, dá uma olhadinha na última aula, que eu deixei gravada, reveja, para a gente poder analisar. Como exemplo, né, eu vou utilizar um sistema de ondas senoidais, tá, que acho que é mais fácil para a gente poder entender alguns conceitos de hoje. Tá? Mas ele se aplica a qualquer uma dos outros tipos de onda, tanto a quadrada, retangular, ou lente de serra, triangular, qualquer uma delas também cabe a mesma interpretação, tá? Só vai mudar o formato da onda, que a gente vai analisar aí um pouquinho mais adiante, aí, conforme for avançando no curso. Então tá aí. Bom, então esse daqui é um gráfico que eu passei para vocês semana passada, tá? E quais são as informações que eu vou avaliar aqui, que já tem prontamente? Primeiro, tenho lá o valor de pico, eu tenho o valor de pico a pico, aí, ó. Então, tá lá. Tenho o período, né, que é o tempo, né, de um ciclo, né? O ciclo é o tempo que leva para a onda iniciar numa posição e iniciar a próxima, tá? E eu posso fazer essa análise tanto pelo ponto zero, quanto pela parte superior até a crista da próxima onda, ou pelo ponto inferior até a crista da próxima onda também inferior, tá? Então, eu vou medir o período, o tempo, tá? Então, tá aí, ó, marcadinho em verde. Então, o valor de pico tá aqui, ó, em vermelho, o valor de pico amarelo e o período em verde. E nesse gráfico, então, qual é a informação que eu tenho? Então, para mim saber qual é o valor de pico. Então, tá aqui, ó, o valor de pico é igual a 10 volts, porque, ó, eu estou analisando esse gráfico, né? Então, de 0 a 10,
é o valor aqui, ó, de uma parte da onda, tá? O ponto mais alto, então eu tenho o valor 10. E o valor de pico a pico? É 2 vezes o valor de pico, né? Então, o valor de pico a pico só pode ser 20. E aí, ó, lembrando mais uma vez, eu vou desconsiderar o sinal negativo aqui, ó. Então, eu vou analisar, fazer uma análise em módulo. Falando na matemática, quando eu falo que o valor está em módulo, quer dizer que eu desconsidero o sinal. Eu estou pegando somente os valores sem dar importância ao sinal. Tá? Então, está aqui, ó. Então, é o valor 20, que é o 10, e depois eu tenho mais 10 aqui. Então, somando os dois, o valor de pico a pico é 20, ou posso dizer também que o valor de pico a pico é 2 vezes o valor de pico, tá bom? E aí eu chego aqui no período, tá? Então, o período aqui, ó, ele está marcando, né, 2 milissegundos, tá? Então, esse aí é o tempo que vai levar para que a onda saia do ponto zero, vá até o ponto máximo, vá até o ponto mínimo e retorne ao zero. Então, ela faz um ciclo completo, tá? Então, esse aí é considerado o período. Bom, outra informação que eu posso obter nesse gráfico, mas não está claramente disposto aí na área gráfica, né? Que é a frequência. Como é que eu vou encontrar a frequência analisando? Então, quando você estiver lá de frente com o osciloscópio, que você vai estar com um circuito eletrônico, vai ter um formato de onda e você quer saber se realmente você vai ajustar a frequência, né, da sua onda, da sua comunicação ali. Então, como é que você vai fazer isso? Então, é aquela formulinha, né? Então, a frequência vai ser 1 dividido por T, onde T é o período. Só que, nesse caso, pessoal, eu tenho 1 dividido por 2,0 milissegundos. Eu não posso fazer a conta do jeito que está aí, tá? Eu tenho que transformar o milissegundos em segundos, tá? Para já sair no valor da frequência, que é a unidade, é o hertz, tá? Então, eu tenho que fazer uma transformação. Então, eu tenho que pegar 1 milissegundos e transformar para segundos, tá? Então, vou andar 3 casas aqui, ó. Então, a vírgula estava aqui no 2, andou 1, 2, 3 casas. Então, a vírgula passa para cá e a unidade está aqui, ó, o segundo. Então, 1 dividido por 0,002 segundos, tá? Fazendo a conta, eu vou encontrar a frequência de 500 Hz, tá? Ou seja, nesse período aqui, tá? A quantidade de vezes que essa onda vai e volta é de 500 vezes por segundo, tá? Então, no espaço de 1 segundo, né, ele vai subir, descer 500 vezes. Então, é 500 Hz. Tudo bem? Então, eu fiz esse gráfico aí para ficar de uma maneira bem clara, objetiva, para a gente identificar esses valores aí, tá bom? Logo mais a gente vai ver que a gente consegue obter outros valores nessa mesma área gráfica, mas precisa entender bem essa parte para ficar bem na memória aí esses valores. A gente vai fazer alguns exercícios sobre isso mais à frente, mas qualquer coisa é só voltar aqui na aula e dar uma olhadinha, porque não é difícil. Eu sei que no comecinho é um pouquinho chato de entender, se confunde um pouco, mas é bem tranquilo, tá? Bom, dando sequência. Outros exemplos aí para a gente poder exercitar. Se eu tenho, no caso, aí, um período de 500 milissegundos. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, toda vez que eu vejo a letra T e eu penso em período, eu automaticamente já tenho que transformar isso em segundos. Então, eu vou lá e transformo em segundo. Então, no caso aqui, ó, eu vou andar 3 casas. Então, vai 1, 2, 3. Então, o período passa a ser 0,5 segundos. Tá bom? Bom, agora eu vou substituir na fórmula. Eu vou pegar o meu período, que já está na unidade de segundos, vou pegar 1 e dividir por ele, que é 1 dividido por t, substituo o t aqui, ó. Então, vai dar 1 dividido por 0,5 segundos. Então, o resultado disso vai dar uma frequência de 2 Hz. Tá? Então, esse é um exemplo. Agora, um outro exemplo. Não é
difícil encontrar, aliás, é até muito comum encontrar, nas análises, frequências em que o período é contado em microsegundos e até mesmo em nanosegundos, tá? Então, microsegundos, pessoal, é a mesma coisa que dizer que o segundo está a 10 a menos 6, né? É uma potência. Então, para fazer essa transformação, como é que seria? Eu vou transformar isso tudo aqui, para segundo. Então, são 6 casas, 1, 2, 3. Aqui, seria a casa do mili. Aí eu ando mais 3. 1, 2, 3. Então, micro. Então, tá aqui, 150 microsegundos. Então, nesse caso aqui, eu estou andando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, eu transformei o microsegundo em segundo. E aí é só jogar na fórmula. Então, tá lá. É 1, né? A frequência vai ser 1 dividido por 0,123, 4, 5, 6. 6 casas, tá? Transformei aqui em segundo. E o resultado vai ser 6.666,67 Hz, tá? Aqui dá uma dízima, né? Então, esse aqui é um valor aproximado. Mas agora, pessoal, veja que é o seguinte. Na aula passada eu falei sobre essa questão de aproximação de valores, né? Expliquei rapidamente. É estranho eu fazer em qualquer documento a publicação, né? Ou até mesmo a grafia de um número tão grande assim. Eu tenho que transformar isso aqui para unidades que fiquem visualmente mais agradáveis de serem interpretadas, tecnicamente mais aceitas, tá? Então, eu não posso simplesmente falar que é 6.666,67 Hz. Só para dizer isso aí já toma um tempo, complica. Então, eu vou pegar aquele gráfico emprestado novamente, tá? Vou transportar este valor que está aqui e vou posicionar ele naquela tabela. Veja que eu coloquei aqui a unidade fundamental, que é o Hertz. Tá aqui, tá? E eu posicionei. A vírgula não está aqui, então eu vou colocar a vírgula aqui, a vírgula acompanha a unidade que ela tá identificando, tá? Então tá aqui, vírgula e o Hertz. Então a vírgula e a coluna do Hertz, tá aqui. E aí eu vou preencher. Então cada coluna dessa ocupa 3 casas. Então 6, 6, 6, eu vou preenchendo aqui. Tem mais um 6 aqui, Então, eu pulo para a próxima coluna. Tá aqui. E se eu tiver aqui que colocar? Eu coloco completo com 0. Tá bom? Bom, e depois a vírgula? Tem 2 casas. Então, o 6 tá aqui. E o 7 tá aqui. Tem necessidade de colocar? Não. Por quê? Outros zeros, né? Completar essas casas? Não, não tem. Por quê? A vírgula já está acompanhando essa unidade. Então, os valores que tem aqui não são necessários agora. Não tem por que colocar. Tá bom? Então, tá aqui, 6.666,67 Hz. Então, a vírgula está aqui, Tá aqui. Muito bem. Agora, eu quero... Vamos lá. Isso, está gravado ali, Agora, eu quero fazer o seguinte, Eu quero transformar isso aí para kHz. Então, tá aqui, eu vou tirar a vírgula daqui. Esses números aqui, eles passam a ser desprezíveis, porque a minha unidade agora, eu estou multiplicando por 1000 aqui, né? Então, eu tirei daqui, andei 3 casas e a vírgula veio para cá. Tá? Então, aqui, a vírgula e a unidade, o quilo. Tá? Então, para eu identificar esse valor aqui, igual a esse, o resultado será de 6,7 kHz. Então, veja que eu estou fazendo a aproximação na primeira casa após a vírgula. Então, está aqui. Qual que é a primeira casa após a vírgula? É o 6. Qual que eu tenho que analisar? A casa anterior. Então, se aqui é igual ou maior que 5, esse daqui eu vou aproximar para cima, né? Eu vou colocar um dígito a mais. Então, 6,7. E se eu quisesse aproximar na segunda casa após a vírgula? Então, ficaria desse jeito.
6,67, né? Porque aí eu vou analisar esta casa, que é igual ou maior que 5. Essa daqui aumenta um valor. Então, fica 6,67 aproximado kHz. Então, tá aí exemplificando aí um pouquinho da transformação. Se eu quisesse transformar aqui, ó, o micro, né? Então, vamos posicionar o micro. Eu não fiz aqui essa grafia aqui, mas dá para a gente trabalhar um pouquinho aqui, ó. 150 microsegundos. O micro não está aqui, ó. Então, eu vou acompanhar. Coloco 1 nessa posição, o 5 e o 0. Então, fica aqui, ó, 150. E para transformar em segundo? O segundo está aqui, ó, é a unidade fundamental. Então, eu vou andar aqui, ó. Se aqui está escrito 150, eu saio com a vírgula aqui, venho para cá, para cá, para cá. Cheguei na posição do milli. Só que não é milli que eu preciso transformar em segundo. Então, eu ando mais 3 casas. 1, 2, 3. Cheguei aqui, ó. Aí eu coloco 0, vírgula, completo aqui, né? Que ficou 0,00150 segundos. Tá? Então, eu estou transformando. Então, pessoal, esse daqui é uma tabelinha bem simplesinha da gente equacionar, trabalhar essas mudanças de vírgula e de posição. Tá bom? Então, vamos lá. Muito bem. Dando sequência aí nas nossas aulas, agora a gente vai trabalhar alguns conceitos novos aqui, tá? Então, eu tenho todas aquelas informações lá com relação ao valor de pico, tá? Valor de pico a pico. Então, vamos lá. Então, tá aqui, ó. O que é isso aqui, ó? Que eu tenho aqui, ó, entre a crista do ponto mais alto e a crista aqui no ponto mais baixo. Esse valor é o valor de pico a pico, tá? Então, tá lá. Depois eu tenho o valor de pico, ou seja, é metade da onda. Então, tá aí, o valor de pico. E agora, pessoal, aparece aqui uma outra parte para mim analisar. Eu tenho agora o que a gente chama de valor efetivo, tá? O valor efetivo, pessoal, ele é também conhecido como valor RMS, ou valor que é uma média quadrada, tá? Dos valores que a gente está trabalhando. Lembrando mais uma vez, pessoal, que essa amplitude aqui, ó, eu posso trabalhar tanto em tensão quanto em corrente. Normalmente a gente trabalha mais em tensão, tá? Mas também pode ser graficamente utilizado como corrente. E aqui, ó, no eixo X, aqui, ó, na horizontal, é a medida em tempo, tá? Bom, quando a gente tem o valor efetivo, é o valor que realmente é utilizado, né, no meu circuito eletrônico, tá? Por quê? Esse valor de pico, né, esse ponto mais alto que existe, ele não dura por muito tempo, né? Ou seja, ele chega lá e rapidamente desce. Então, esse valor efetivo é como se eu fizesse um sinal contínuo, uma tensão que seja contínua, que ela está lá presente o tempo todo, tá? Então, é como se fosse uma média de todas as variações, né? Então, para quem faz aí, está na área universitária, seria fazer a integral, né, desses valores aí. Então, o que acontece? Então, esse valor efetivo é o valor que está à disposição do meu circuito eletrônico, do meu componente eletrônico, do meu motor, né, motor elétrico. Então, esse valor é o valor em que ele vai utilizar para poder fazer o trabalho que ele necessita. Ele não pode ser muito acima disso, nem muito abaixo, que também ele perde rendimento. Ele acaba, se o valor for muito abaixo, o que acontece? Você começa a forçar, vamos pensar no motor elétrico. Se o valor for muito abaixo disso daí, ele começa a forçar o motor. Então, ou seja, ele tem que ter um desprendimento maior de calor ali para poder fazer com que o motor gire. E aí vai começando a ter uma força de reação contrária. Então, isso vai queimando os enrolamentos de bobinas que estão internos do motor. No circuito eletrônico também, só que num grau menor, tá? Porque a tensão também de trabalho é menor. Mas falando agora então de valor efetivo. Então, essa aqui é uma média quadrada dos valores que estão presentes dentro dessa senoide. E como é que eu encontro ele? Tá? Então, o valor efetivo nada mais ele é bem simples de você
encontrar, ele é o valor de pico dividido por raiz de 2, tá? Então tá aí, ó, o valor de pico dividido por raiz de 2. Então, como exemplo lá daquele quadro anterior, eu tinha lá que o valor de pico era 10. Então, 10 dividido por raiz de 2, o valor efetivo, tá? Naquele exemplo, vai ser de 7,07 volts, tá? Então, esse aqui é o valor efetivo daquele gráfico anterior. Mas o valor efetivo ele também pode ser escrito dessa forma. O valor efetivo, professor, eu não lembro qual que é o valor da raiz de 2. Então, o que você pode fazer? É o valor de pico vezes 0,707. Pessoal, falando em porcentagem, esse valor efetivo ele representa 70,7% do valor máximo da sua senoide, tá? Então, o seu circuito eletrônico, o seu motor elétrico lá, ele tem que trabalhar, né, numa faixa de 70% de aproveitamento daquela tensão. Se o valor for muito mais alto, você pode correr o risco de queimar, né? Ou se o valor for muito mais baixo, também você pode ter o risco de queimar. Então, os dois extremos ali pode trazer prejuízos aí para o seu motor, tá? Então, no caso aí do exemplo, eu estou só substituindo aqui, ó, pego o valor de pico vezes 0,707, tá? Então, tá lá. Muito bem. Agora, ó, eu vou até voltar um pouquinho, ó, eu tenho um outro ponto aqui, ó, para ser analisado. Então, tá aqui, ó, esse outro ponto, tá aqui, ó, ele é o que a gente chama de valor médio, tá? Então, esse valor médio, tá? Então, eu tenho o valor efetivo, que é uma média quadrada dos valores, tá? E esse aqui é o valor médio, tá? Ele representa 60% do valor total que está sendo entregue aqui da sua tensão. Então, tá aqui, ó, analisando aqui, ó, no quadrinho verde embaixo. Então, ó, o valor médio é como se fosse uma tensão contínua, tá? Então, essa tensão contínua que é produzida aqui, tá? É claro que assim, nós vamos ver mais à frente que tem por que o valor efetivo não é considerado? Porque tem desprendimento de calor, tem aumento de resistência de trabalho, tem uma série de outras coisas aqui. Mas o valor médio aqui, ó, é como se fosse um sinal que a gente chama de sinal retificado. Ao longo do curso aqui de Eletrônica Analógica 1, a gente vai trabalhar um circuito como esse, tá? Aí eu vou resgatar esse conceito com vocês e vou falar, ó, lembra na primeira aula lá que a gente viu o valor médio? Então, agora a gente vai fazer um valor retificado. Ou seja, eu vou pegar um sinal senoidal, vou passar por alguns componentes eletrônicos para que eu tenha um valor contínuo. Pegando um exemplo aí que vocês estão usando exatamente agora, ou celular ou computador. A tensão que chega na sua parede, ali na sua tomada, é uma tensão alternada, né? É uma tensão, né, que ela vai indo e voltando numa frequência de 60 ciclos por segundo, tá? Então, essa tensão que chega, ela não pode trabalhar diretamente no seu computador. Se você conectar sem utilizar a fonte, né, direto no seu computador, você vai torrar o seu computador, o seu celular na mesma hora, tá? Porque os equipamentos eletrônicos, eles utilizam uma tensão contínua, tá? Então, a gente não vai entrar em detalhe agora, sim, mas é assim, o que entrega lá na parede, na tomada, é uma tensão alternada, ela tem essa sobe e desce aqui. Já o componente eletrônico, ele utiliza uma corrente contínua, direta. É como se fosse uma pilha ligada, né? A pilha, ela tem o circuito e ela alimenta o circuito. Então, o que eu vou fazer? Eu retifico isso daqui, eu transformo aquele sinal alternado num sinal contínuo. Então, a fonte do computador ou a fonte do celular faz exatamente isso. Ele rebaixa a tensão, porque o seu computador não vai trabalhar na tensão lá de 127, 220 volts, tá? Ele rebaixa essa tensão para valores aí em torno de 6, 7, 12 volts, dependendo do caso, e contínuo, né? Uma tensão sempre ali no mesmo valor. Então tá lá. Então, já que essa aqui é um valor médio, o que eu vou analisar?
como é que eu obtenho esse valor? Ele é 2 vezes o valor de pico, dividido por dividido por π. Tá? Então, ó, 2 vezes o valor de pico, tá aqui, ó, dividido por π. Tá? Quem não lembra, π é 3,1415 e vai embora. Então, tá aí. Então, eu vou pegar aqui, ó, mesmo exemplo. Se o valor de pico lá que eu usei é 10, eu vou pegar aqui, ó, 2 vezes 10, vai dar 20. Posso, então, considerar que eu posso dizer que é o seguinte, o valor médio pode ser o valor de pico dividido por π? Posso, né? Porque se eu estou multiplicando o valor de pico por 2 vezes, é a mesma coisa que dizer que eu estou utilizando o valor de pico a pico, tá? E faço dividido por π. Fazendo esses valores, tá aqui, ó, 20 dividido por π, vai dar um valor aproximado aqui de 6,37 volts, tá? Então, vocês vejam que é um valor um pouquinho mais baixo. No meu componente, no meu circuito eletrônico lá, esse aqui é o valor mínimo que eu tenho que ter, no caso, de trabalho, para não danificar seriamente o meu componente eletrônico, tá? Então, eu tenho esse parâmetro aí, tá? E eu posso escrever também o valor médio aqui, ó, como igual ao valor de pico multiplicado por 6,636. Se eu transformar isso aqui em porcentagem, o que acontece? Ele representa 63,6% da tensão que está sendo entregue por esta senoide. Tá? Então, isso aqui são as análises. Então, hoje, nós já identificamos o valor de pico a pico, valor de pico, o período, né, que é o tempo que leva para completar um ciclo inteiro, né, subir e descer, frequência, o valor efetivo e o valor médio. Tá? Então, essas são as informações que a gente tem na análise de uma senoide, ou de um sinal retangular, ou dente serra, enfim, triangular. Então, essas informações aí que eu consigo obter. Muito bem. Indo um pouquinho mais adiante, vamos analisar agora o que acontece na nossa rede elétrica, pessoal. Então, eu vou pegar um exemplo que está todo mundo utilizando agora. Ou seja, com uma lâmpada, ou seja, com o celular, na televisão, no micro-ondas, enfim, qualquer um que seja lá, você vai estar usando isso aqui. Então, o que é, pensando agora numa tensão monofásica, tá? Eu sei que tem residência aí que tem tomada bifásica, né, 220, né? Vocês vão ver lá em instalações elétricas, existe até tensões maiores de trabalho. Mas vamos pegar como exemplo aí a instalação monofásica mais comum que tem aqui na região sudeste. Então, eu tenho uma tensão de 127 volts. O que é isso? Quando eu falo, bom, isso aí o que é? Pode ser um valor de pico a pico? É valor de pico, valor médio? É período? É frequência? O que é isso? Né? É um valor efetivo? Né? Então, na verdade, pessoal, o valor de 127 nada mais é do que o valor efetivo que está sendo utilizado. Ele vai oscilar. Se você olhar no equipamento eletrônico, ele vai ter lá uma variação máxima e mínima. Tem lugares lá que, como hoje em dia tudo é bivolt, né? Ele se ajusta automaticamente. Ele reconhece qual é a tensão que está alimentando e modifica isso. Mas antigamente você tinha lá, ainda hoje tem alguns equipamentos, que ele tem uma chave seletora, 127 ou 220. Tá? Se você utilizar 127, né, o seu equipamento, e conectar em 220, o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai extrapolar muito aquela tensão máxima de trabalho. E aí você queima o seu equipamento na hora. Né? Bom, professor, mas e se eu ligar ao contrário? Eu selecionei o 220 e liguei na rede 127. O que vai acontecer? É que ele vai trabalhar muito abaixo, inclusive abaixo daquele 63,6%, que é o valor médio. E aí, se você colocar alguma coisa que demanda uma força maior, você vai queimar também. Você não vai queimar ele na hora. Né? Se você não colocar nenhuma força adicional nele, né? Vamos pensar no liquidificador. Se você ligar o liquidificador direto na tomada, né? Uma chave seletora lá, ele está selecionado para o 220 e você conectou em 127,
ele vai girar. Se você colocar mais coisas dentro do copo, o que vai acontecer? Ele vai ter que fazer mais força, aquela tensão de trabalho não vai ser o suficiente, a corrente vai aumentar muito e vai queimar o componente eletrônico dentro dele. Tá? Mas a princípio ele não vai queimar. Agora, se for ao contrário, aí sim queima na hora, tá? Porque você vai colocar ele no 127 e está alimentando com uma tensão de 220. Então, na hora, ele vai extrapolar aquela tensão máxima de trabalho e ele vai acabar queimando. Mas, por enquanto, a gente vai analisar isso. Então, o 127 que você encontra na sua tomada, ele nada mais é que o seu valor efetivo, tá? Que eu posso escrever dessa forma. O valor efetivo é igual ao valor de pico vezes 0,707. Então, espera aí. Agora eu já consigo encontrar, né, calcular qual é o valor de pico que está sendo entregue na minha rede elétrica. Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Ó. Eu posso reescrever dessa maneira, o valor de pico dividido por raiz de 2, né? E fazendo a conta, está aqui, ó, eu estou substituindo os valores. Ó. Peguei a fórmula que está aqui, ó, e estou substituindo. Então, onde é o valor efetivo, eu coloquei 127, que é igual ao valor de pico, que eu quero encontrar, vezes 0,707. Muito bem. Então, se eu tenho uma incógnita, eu só isolar. Então, o que está aqui multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Então, a gente reescreve aqui, ó, 127 dividido por 0,707. Fazendo essa conta, eu vou encontrar o resultado de que o valor de pico é 179,63 volts. Tá? Então, já encontrei aqui, ó, já tenho o valor efetivo, tá aqui, já tenho o valor de pico. Bom, se eu tenho o valor de pico, eu consigo encontrar o que agora? O valor médio. Né? Então, o valor médio vai ser qual? Vai ser o valor de pico multiplicado por 0,636. Fazendo a conta aqui, posso até substituir aqui também no caso, ó. Eu posso fazer duas vezes, né, esse valor, ó, 179,63 vezes 2 dividido por π. Então, vamos fazer por essa daqui. Ó. Como é que ficaria? O valor médio, se eu quiser, eu posso substituir direto aqui também, não tem problema nenhum, tá? É só multiplicar o 179,63 direto aqui. Ó. São duas maneiras de fazer. Vou multiplicar aqui, ó, duas vezes 179,63 dividido por π. Fazendo essa conta aqui. Vamos lá, tá aqui, ó. Vai dar 359,26 dividido por π. E o resultado vai dar 114,36. Então, na minha análise da rede elétrica aí monofásica, eu já sei o valor efetivo, o valor médio, o valor de pico. Né? Já tenho aqui também, ó, o valor de pico a pico, né? 359,26. E o que eu tenho de informação? Eu tenho de informação também que a frequência que chega na rede elétrica é de 60 Hz. Né? Então, aqui no Brasil é 60 Hz, no Paraguai é 50 Hz, Estados Unidos 50 Hz e por aí vai. Tá? Então, os países aí eles fazem a opção pela frequência em que essas ondas vão sendo entregues. Tá? Então, tá aqui. Ó. Bom, se eu sei que a frequência é 60 Hz, padrão no Brasil inteiro, o que eu posso fazer? Eu posso encontrar o período. Tá? Então, o período está aqui. Ó. Tá? Então, 1 dividido por 60. Então, até lá, o período é igual a 0,0166667 segundos. Tá? Esse é o período. Mas é estranho, né? Vamos colocar isso aqui de uma forma mais fácil da gente analisar. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou transformar isso aqui, ó, de segundo para milissegundo. Então, vou andar 3 casas. Ó. 1, 2, 3. Ó. E eu vou querer 2 casas de precisão após a vírgula. Então, vai ficar lá, ó, 16, a unidade aqui, 67. Tá? Eu vou analisar aqui. Ó. Então, 16. Vou andar 3 casas. 1, 2, 3. 16, a vírgula vem aqui. E eu quero 2 casas. Então, eu tenho 1, 2.
Vou analisar a próxima. É 5 ou maior que 5? É. Então, eu aumento esse daqui. Então, ficou 16,67 milissegundos. Tá ok? Então, pessoal, essa aqui é o nosso estudo de hoje. Então, a gente conseguiu reconhecer o valor efetivo, né? As informações novas, né? Valor efetivo, valor médio. Já tínhamos visto o valor de pico a pico, frequência, período. Né? Então, são essas informações que fazem parte da nossa análise gráfica. A gente vai fazer vários exercícios aí para poder exercitar e ficar isso aí bem vivo na mente nossa. Tá? Então, tá aí. Uma imagem aí para que a gente possa pensar um pouco. Tá? Então, para pensar, nós vamos fazer as atividades lá da plataforma Teams. Pessoal, eu vou estar publicando para vocês, então, alguns exercícios para que a gente possa exercitar isso aí. Em caso de dúvida, pode me chamar através do chat ou você pode voltar ao vídeo e ouvir a minha explicação novamente, tá bom? Pessoal, um grande abraço a todos e até a próxima aula. Tchau!